Você vai ouvir agora uma mensagem da Igreja Presbiteriana de Taubaté, São Paulo. Deus o abençoe. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo em que as palavras perderam o seu sentido e perderam o seu significado. Muitas vezes, palavras são tomadas sem nenhum compromisso. Palavras são tomadas sem nenhuma compreensão acerca do seu significado. O mundo virtual agravou esse problema, que já era presente em nossa civilização há muitos anos. Outro dia, via uma jovem de 17 anos dizer que namorava um rapaz na Austrália. Ai, que bom! E quantas vezes vocês se viram? Não, nós nunca nos vimos, mas já trocamos 47 e-mails. E eu tenho várias fotos dele que eu recebi pela internet. Eu fiquei olhando para aquela moça, ouvindo aquela moça, e pensando no que é namoro para mim, no que é que foi namoro para mim quando eu tinha 17 anos. O sábado à tarde, com todo respeito, irmãos, encontrar a Gláucia cheirosinha. Tem quem não goste, não tem problema não. Ir no cinema, pegar na mão, ir no culto da mocidade, sentar do lado, com cuidado, ir para casa, namorar o sábado à noite. Na minha experiência, é impensável namorar através de e-mail. Porque a palavra namoro ganhou um significado, na minha experiência, que tem cheiro, que tem gosto, que tem toque de mão, que tem encontro, que tem romance. A palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Mas a natureza da experiência é completamente diferente. Infelizmente, eu creio que isto também se manifesta na fé cristã. As palavras perderam o seu significado. Na fé cristã, infelizmente, também observamos que as palavras perderam o seu conteúdo e não há mais compromisso com este conteúdo. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. É um texto que fala acerca de um Deus soberano. E já que estamos falando de conteúdo, soberano no português é aquele que exerce poder absoluto, sem nenhuma restrição e sem nenhuma possibilidade de neutralização. Esse é o soberano, ele não pode ser neutralizado. Em outro dicionário, soberano é definido como alguém com poder supremo, alguém tido como magnífico. E eu tenho uma pergunta a fazer, irmãos. Deus é soberano? Em nossos dias, temos graves problemas a respeito do conteúdo, da essência, da experiência correta acerca do que é a soberania de Deus. Soberania se tornou uma coisa virtual. Soberania virou um atributo de Deus totalmente dispensável. Em um extremo,
temos uma linha da igreja evangélica que ensina acerca de um Deus colocado na parede. Esse Deus que eu coloco na parede me dá a autoridade de dele exigir o que eu quiser. O crente, para esta linha, é aquele que pode reivindicar e colocar Deus contra a parede. Outro dia lia acerca de uma experiência dessas pessoas que acreditam nisso. Uma pessoa em graves problemas, com graves crises, estava fazendo a barba, e quando de repente ele olha no espelho e atrás dele está o Senhor Jesus Cristo, e ele diz assim: ah, Jesus, que bom que você apareceu por aqui. Eu tenho umas coisinhas para perguntar para você. Senta aí no meu sofá, e enquanto você não me explicar tudinho, você não vai embora. Quem é o soberano nessa figura, irmãos? Quem é o soberano nesta figura, meus irmãos? Outra linha evangélica é aquela que não tem nenhum problema em afirmar que Deus é soberano, em afirmar que Deus pode todas as coisas e que isto é importantíssimo para a teologia. Porém, muitos dos herdeiros desta linha escolhem não obedecer, vivem na mentira, têm uma vida secreta de safadeza, fingem que pecado é uma coisa distante da sua vida, mas lá no oculto dos seus corações, eles todos os dias o alimentam. Deus é soberano, mas eu escolho ficar com o pecado. Eles não exigem nada de Deus e nem decretam nada para Deus, mas acreditam que santidade não é uma coisa séria, que eu posso optar. Eu posso acreditar que Deus é soberano, mas eu posso optar por desobedecê-lo. Quem é soberano então? Numa imagem, Deus é acuado contra a parede. Na outra imagem, Deus está no trono, mas para ele eu viro as costas. Deus está no trono e fala, mas eu não me importo, não preciso ouvi-lo. Na revelação escrita, meus irmãos, não temos apenas aquilo que nos informa, não temos apenas aquilo que nos ensina doutrinariamente, mas as palavras da palavra de Deus, o significado das palavras de Deus, o conteúdo da palavra de Deus e o compromisso com esse conteúdo da palavra me inspira, altera os meus rumos, muda a minha conduta. A soberania de Deus é muito mais do que um conceito, é muito mais do que um princípio abstrato. Sua compreensão será sempre seguida de vida piedosa. A compreensão acerca da soberania de Deus trará sempre, por parte do crente, atitudes coerentes de submissão. É uma pena que muitos jovens não saibam o que é namoro. E é uma pena, e mais do que isso, é muito triste que muitos crentes não saibam o que é soberania. O valor da doutrina da soberania de Deus não está apenas no fato de que afirma ou reconhece o poder deste Deus que está no trono. Porém, além disto, ela é um argumento para o meu coração, um impulso para a minha vida, um alerta para que eu sempre coloque o meu coração rebelde e pervertido em submissão à vontade de Deus. Não esqueça isso. Soberania em nossos corações se acompanhará de submissão. Como se conhece alguém que realmente entendeu a soberania de Deus? Como eu, pensando na minha vida, posso saber se a soberania de Deus é mais um simples conceito abstrato
ou é uma verdadeira inspiração para a minha vida? A resposta a esta pergunta, repito, está nas atitudes. Como já disse, o reconhecimento da soberania de Deus nos impulsiona. O reconhecimento da soberania de Deus inspira os eleitos. Tudo isto se traduz na minha vida de modo prático, nos meus pensamentos, nas minhas ações, enfim, em todas as minhas atitudes. Duas delas se destacam. Primeira, a resignação. Uma atitude que sempre estará presente na vida daquele que conhece Jesus como Salvador e que manifestará sua compreensão acerca da soberania de Deus, é que ele é sim uma pessoa resignada. Resignação significa renúncia voluntária. Note isso. Resignação significa renúncia voluntária. Também significa sujeição paciente e perseverante. O que significa, meus irmãos, que o verdadeiro conhecimento da soberania de Deus operará em nós a capacidade da renúncia. Todos devem saber bem disto. A luta pela resignação, a sujeição a Deus, a capacidade de abrir mão do pecado para ficar ao lado da santidade, é algo que precisamos afirmar e reafirmar, sempre ao lado do nosso coração. Isto significa: Deus é soberano. O grande problema da nossa geração é que somos propensos a acreditar que temos direito a tudo. Temos direito e não merecemos privação nenhuma. Nossa natureza revela seu desconhecimento da soberania de Deus quando consideramos que se eu orei, se eu planejei, se eu fiz tudo com diligência, Deus é obrigado a fazer tudo dar absolutamente certo na minha vida. Tantos são os crentes que revelam desconhecer o que é soberania na hora em que aparece uma doença. Tantos são os crentes que revelam desconhecer o que é soberania quando na sua família acontece uma morte. Sabe por quê? Achamos que temos direito de não passar nenhuma privação. Achamos que temos direito a não sofrer nenhuma contrariedade. Minha pergunta é: pode a fé cristã existir negando as contrariedades da própria vida? Minha pergunta é: onde está a resignação, a sujeição paciente? Onde está a renúncia? É tão interessante que todos nós sabemos que o Evangelho nos convida à cruz, mas todos os crentes querem apenas o Pentecostes. Não, o Pentecostes é que é bonito, o Pentecostes é que é maravilhoso. A Bíblia que fala do Pentecostes, fala que ele é impossível antes da cruz. Sem cruz não tem fogo, sem cruz não tem poder, sem cruz não tem autoridade. Sabemos que o Evangelho nos convida à cruz, mas tantas vezes nós não aceitamos que esse mesmo Evangelho nos obrigue a negar pai, mãe e irmão por causa de Cristo. O que precisamos resgatar, irmãos, é a necessidade da resignação. Se queremos seguir a Jesus, precisamos aprender a resignação. Há tantos textos na palavra de Deus que nos chocam, mas que com eles precisamos aprender. Quando Eli, o sacerdote, recebeu a notícia de que Deus julgaria com a morte os seus filhos rebeldes, que roubavam as ofertas feitas ao Senhor e se prostituíam nos recessos do templo, ao receber essa notícia, é o próprio Eli quem responde: é o Senhor quem é Deus, é o Senhor quem é Deus, faça Ele o que bem lhe aprouver. Nenhuma outra palavra
sai da boca de Eli. Que resignação é esta, irmãos? Que não questiona aquele que faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. Que resignação é esta? Que sabe que Deus é santo e justo e que na hora de julgar, Ele continua sendo o mesmo Deus perfeito e soberano. Que resignação é esta? Que não questiona Deus, nem mesmo quando Ele está julgando os próprios filhos. Mas esses são textos que nós não gostamos muito, não é, irmãos? É verdade? Esses são textos aqui que nós não gostamos de meditar muito, não é? A resignação não é estoicismo, nem tampouco masoquismo. A resignação não elimina a angústia. Jesus, no Getsêmani, só angustiado, transpirando gotas de sangue, disse: faça-se, Senhor, a tua vontade. Que resignação é esta? Que em meio da dor, que em meio da angústia, que sabendo da morte iminente, eleva os olhos para o céu e diz: faça-se a tua vontade. É a resignação, irmãos, é a resignação que falta quando não conseguimos abrir mão das coisas que acreditamos nosso direito para simplesmente descansar e saber que Deus cuida de tudo. É a falta de resignação que justifica todas as nossas ansiedades e a impossibilidade de desfrutar da certeza que o amanhã pertence a Deus. Eu não tenho os meus direitos, todos os meus direitos pertencem a Deus. A resignação é a atitude correta do coração que compreendeu que Deus é soberano. Ele é Deus e eu sou apenas um homem. Ele é o oleiro e eu sou apenas o barro. Ele é o Criador e eu sou apenas a criatura. Ele é o soberano e perfeito. Eu apenas um súdito e totalmente imperfeito nos meus pensamentos. O verdadeiro conhecimento da soberania de Deus não é apenas uma palavra. A soberania de Deus leva os crentes a se submeterem com resignação às coisas que o próprio Deus nos traz. Outra atitude bastante necessária àqueles que dizem saber o que é soberania é a gratidão. Se eu descanso nas mãos de Deus, se o meu amanhã pertence a Deus, se todos os meus direitos, Deus pode fazer dele o que quiser, por todas as coisas que eu recebo, eu tenho total gratidão. Só quando uma pessoa tem a exata compreensão de que no trono está o Senhor, só com essa compreensão a pessoa terá a capacidade de louvar. É impossível qualquer louvor ser aceito da parte do próprio Deus, se nos nossos lábios não existir também a confissão da nossa confiança. Deus é soberano. A confissão da nossa fé. Deus é perfeito. É difícil em tudo dar graças, não é, irmãos? Ou é um problema só meu esse? É só meu esse problema? Mas quem é que pode em tudo dar graças? Quem é que pode em tudo dar graças, senão aquele que diz: Senhor, tenho a certeza, apesar de toda a tristeza e provação, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Se Deus não é soberano, é impossível afirmar essas palavras de todo o coração. Davi, na angústia de uma terrível luta, na angústia de uma terrível provação, sendo perseguido pelo seu próprio filho, diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tem um filho me apunhalando pelas costas, mas nesta hora em que eu penso em Deus, ainda assim, apunhalado, esse Deus deve ser bendito e louvado pela minha alma. O soberano da minha vida não é o meu filho que me trai,
o soberano da minha vida é o Deus que está no trono. E por isso eu quero louvá-lo. Em tudo dar graças é crer que Deus é soberano. E eu quero perguntar, qual foi a última vez que você louvou a Deus por um problema? Qual foi a última vez que você louvou a Deus pela lágrima? Qual foi a última vez que você louvou a Deus pela humilhação? São todas as condições que uma pessoa usa em todas as circunstâncias da vida para colocar em prática. Deus é soberano e, portanto, devo a Ele gratidão. Se Deus é soberano, independente das circunstâncias, agradáveis ou desagradáveis, em tudo eu devo dar graças. Precisamos, irmãos, resgatar o conceito de namoro, mas de namoro com o próprio Deus, de namoro com o conteúdo da sua palavra, de encanto da experiência da nossa alma com um Deus que é soberano. Se Ele é soberano, eu posso encarar as coisas com resignação e renúncia. Se Ele é soberano, eu posso em tudo dar graças, porque Ele é digno de toda a honra e de todo o louvor. Que Deus nos abençoe, irmãos.